Estudo do livro de Jó a partir da introdução. Introdução, com David J. Aclinis, nome do cara. O propósito do livro. Todo leitor deste livro magnífico e perene percebe que o seu propósito é tratar de forma dramática do problema do sofrimento. Mas é importante entender exatamente o que o problema do sofrimento significa para o autor. Para muitas pessoas do mundo moderno, obcecado pela necessidade de descobrir a origem das coisas e convicto de que somente por esse método se consegue chegar à verdadeira compreensão das coisas, o problema do sofrimento é a pergunta: por que existe o sofrimento? Qual é a sua origem e causa? E mais especificamente, por que esse sofrimento acontece comigo? Para essa pergunta, por mais séria que seja, o livro de Jó não dá resposta satisfatória. Se for avaliado como resposta para o problema da origem ou razão do sofrimento, o livro é um fracasso. É verdade que a questão é examinada, e algumas respostas parciais são dadas pelos amigos. Às vezes, o sofrimento vem como castigo pelo pecado, às vezes como advertência contra cometer pecados no futuro, e às vezes, como no caso do próprio Jó, existe sem nenhuma razão, a não ser para justificar a reivindicação de Deus do amor desinteressado do homem por seu Criador. Mas o leitor não descobre no livro a causa do seu próprio sofrimento. E bem relacionado a esse ponto existe o aspecto de que o próprio Jó nunca se conscientiza da origem do seu sofrimento. Para ele, isso permanece um mistério até o final, e desse fato, provavelmente podemos concluir que o autor não considera essa a questão mais importante acerca do sofrimento. Um segundo problema relativo ao sofrimento é sugerido e respondido adequadamente pelo livro. Existe o sofrimento inocente? O fato de que não duvidamos mais da existência do sofrimento inocente se deve em parte ao próprio livro de Jó, pois o livro se manifesta claramente contra todas as teologias insossas de culpa e castigo ao insistir que o Jó que está sofrendo é um homem justo, não somente o autor. 1.1 Não somente o próprio Jó, mas também Deus. Jó em 6:30 e 9:15, mas também Deus em 42.7. Atestam a inocência de Jó. Contudo, mesmo assim, continua existindo a tendência muito natural e humana de perguntar: quando alguém sofre, o que fiz para merecer isso? O livro de Jó, sem negar a possibilidade do sofrimento totalmente merecido, responde: talvez você não tenha necessidade de culpar a si mesmo. O sofrimento nem sempre é uma questão de merecimento, mas até mesmo uma pergunta e a sua resposta são questões secundárias no problema do sofrimento. O terceiro e fundamental problema do sofrimento, como é expresso no livro de Jó, é acima de tudo um problema existencial, a saber, como posso sofrer? O que devo fazer quando estou sofrendo? Com que atitude posso continuar sofrendo? Em comparação com essa questão da existência, a primeira questão acerca da origem do sofrimento é praticamente uma questão acadêmica, e a segunda acerca da existência do sofrimento inocente é direta e simples. Essa terceira questão é a que ocupa todo o livro de Jó. Duas respostas diferentes, mas complementares, são dadas pelo livro no retrato que faz das reações de Jó ao sofrimento. A primeira é expressa no prólogo em prosa dos primeiros 2 capítulos. A reação de Jó aos desastres que lhes sobrevêm é uma aceitação serena da vontade de Deus
que é capaz de louvar Deus, tanto por aquilo que ele deu, quanto por aquilo que tirou, tanto pelo bem quanto pelo mal. O sofredor que consegue se identificar com a aceitação de Jó, nem ignorando a realidade do sofrimento ao se refugiar no passado, nem tão preocupado com o presente que se esquece de bênçãos passadas, é feliz de fato. Muitos sofredores não chegam a esse estágio de aceitação tão rapidamente. Antes, são uma combinação do Jó paciente e do Jó impaciente. A segunda resposta à pergunta o que devo fazer quando estou sofrendo emerge da angústia e do distúrbio da mente de Jó, como vemos revelados nos seus discursos poéticos. Quando a aceitação já não é ou ainda não é possível e a amargura, a raiva e o sofrimento de isolamento de Deus, até mesmo de ser perseguido por Deus, se tornam esmagadores. Jó faz o que se deve fazer. É o que o autor nos quer fazer ver. Jó não tenta suprimir a sua hostilidade contra Deus por aquilo que lhe aconteceu. Ele se manifesta na aflição do seu espírito e se queixa na amargura da sua alma. 7:11. Acima de tudo, isso não é um desabafo vago da sua raiva e frustração. É dirigido a Deus. Mesmo que Jó fale de forma rude e injusta de Deus, os seus protestos estão na direção correta. Ele percebe que é com o propósito de Deus que tem de fazer isso. É justo porque ele clama insistentemente a Deus, até que no final Deus se revela a ele. Capítulos 38 a 41. E as tensões de Jó são resolvidas por meio do encontro com Deus. E é justo porque Jó se dirige a Deus no seu sofrimento e não às causas secundárias de sua angústia. Os sabeus, as forças da natureza, de forma que no final Deus pode elogiá-lo, pode ter falado dele o que é certo. 42:7. Com certeza, o livro quer dizer: deixe que o paciente Jó seja o seu modelo, se isso for possível para você. Mas quando faltar a serenidade, deixe que a aflição, a raiva e a impaciência sejam dirigidas a Deus. E você também volte-se para Deus, pois somente por meio do encontro com Ele é que a tensão pode ser resolvida. Vou ler de novo aqui porque eu achei interessante. Com certeza o livro quer dizer: deixe que o paciente Jó seja o seu modelo, se isso for possível para você. Mas quando faltar a serenidade, deixe que a aflição, a raiva e a impaciência sejam dirigidas a Deus. E você também volte-se para Deus, pois somente por meio do encontro com Ele é que a tensão pode ser resolvida. A origem do livro. A chave principal que temos acerca da origem do livro é a diferença entre o prólogo e o epílogo, por um lado, e os discursos, por outro. Não há somente a diferença óbvia da forma literária, sendo a narrativa em prosa usada no prólogo e no epílogo, e a poesia retórica nos discursos, mas ocorrem também diferenças menores no prólogo e no epílogo. O nome Javé ocorre com frequência, enquanto nos discursos somente os nomes El, Eloá e Shaddai são usados em referência a Deus. Não há referência nos discursos à causa da desgraça de Jó. Como é retratada no prólogo, o próprio Jó é uma figura bem diferente nas duas partes. Um sofredor paciente, que é elogiado nas sessões de prosa, um impaciente acusador de Deus, que é condenado nas sessões de poesia. Essas diferenças têm levado muitos estudiosos a crer que algum dia existiu uma narrativa, talvez uma epopeia, acerca do justo sofredor, Jó, muito antes da composição dos discursos. Jó certamente aparece nas sessões de prosa como uma figura de época patriarcal, e a referência a Jó em Ezequiel 14:14, junto com outros dois heróis antigos, Noé e Daniel, sugere que a história de Jó é bem antiga. Além disso, sabemos de uma série de paralelos literários de Jó
na literatura do Antigo Oriente Médio acerca do tema do justo sofredor que remonta ao início do segundo milênio a.C. Há grande probabilidade, portanto, de que a história tenha sido contada durante muitos séculos antes de ser escrito o livro atual de Jó, provavelmente em alguma época entre os séculos 7 e 3 a.C. Mas parece menos provável que devamos imaginar que a moldura em prosa do livro, como a temos hoje, tem algum dia existido independentemente dos discursos. Certamente as diferenças entre a prosa e a poesia são muito menos importantes do que muitas vezes se supõe. Por exemplo, o nome Javé poderia bem ser evitado no diálogo porque os amigos de Jó são retratados como não israelitas. Não é de surpreender que os discursos se deem em total ignorância dos eventos no céu que geraram os sofrimentos de Jó, pois se a causa fundamental tivesse sido conhecida, não teria havido questão a ser debatida. E, na verdade, não há conflito real entre o elogio a Jó e a sua condenação, pois tratam de questões diferentes. Na questão da sua integridade e piedade abnegada, Jó é justificado, ao passo que é sobre a sua ignorância dos propósitos divinos que cai a condenação de Deus. Aliás, é improvável que as narrativas em prosa alguma vez tenham constituído um todo independente. A apresentação dos amigos de Jó em 2:11 foi preparada claramente para prefaciar os discursos e a palavra de Javé aos amigos 42:7 é incompreensível sem os discursos, visto que o amor dos discursos deve ser responsável, pelo menos por parte da narrativa em prosa. Não é improvável que ele seja o autor do todo. Outras partes do livro, como os discursos de Eliú, capítulos 32 a 37, os discursos de Javé, capítulos 38 a 41, ou pelo menos o segundo deles e o poema da sabedoria, capítulo 28, têm sido consideradas acréscimos posteriores ao poema. Alguns desses argumentos têm certo peso, mas parece preferível considerar como objetivo da sua interpretação o livro que de fato temos, e não versões hipotéticas anteriores dele. No comércio que segue, portanto, a unidade do livro, e especialmente do prólogo, do diálogo e do epílogo, é pressuposta como fundamental para a interpretação do texto. Aqui é o prólogo. Prólogo e capítulo 1. No prólogo, em prosa do livro, há 5 cenas elaboradas de maneira artística. A primeira, a terceira e a quinta se dão na terra, a segunda e a quarta no céu. Não é necessário dizer que Jó e as outras personagens na terra ficam sem saber o que se passa no nível celestial. Somente nós, os leitores, ficamos sabendo o segredo da razão do sofrimento de Jó. Primeiro, cena 1, Jó e a sua integridade, 1 do 1 ao 5. Versículo 1. Jó é apresentado no estilo simples e direto das narrativas patriarcais. Jó não é um israelita assim parece, pois a sua terra natal, Uz, é muito provavelmente Edom. O nome próprio Uz, nas genealogias dos descendentes de Edom, Gênesis 36, 28, 2 Crônicas 1, 42, embora algumas passagens tenderiam a identificá-la como Arã, o nordeste de Israel, todavia Jó, e ele cita a referência, Gênesis 10, 23, todavia Jó é um adorador do verdadeiro Deus, embora se refira a ele principalmente como Elohim, que é Deus, e não como Javé, o nome próprio de Deus. Que Jó é um homem íntegro e justo, irrepreensível, e não que ele é perfeito e sem pecados, é a afirmação que encontramos na boca do narrador de Deus e do próprio Jó. Versículo 2. A sequência dos versículos sugere que até o número de filhos de Jó, constituindo uma família simbolicamente completa, com 7 filhos e 3 filhas, 10 ao todo, era consequência da sua piedade e temor a Deus. Versículo 3
Os mesmos números simbolicamente completos ocorrem no retrato idílico das suas posses. Observe que a sua riqueza é avaliada inteiramente em termos de animais e servos, ou talvez lavoura e não em dinheiro. 7.000 e 3.000 dão o número redondo 10, enquanto 500 e 500 dão o número redondo 1.000. A NVI traz 500 jumentos, mas a maioria das versões traz jumentas. Ara, BJ, NTLH, Lutero, Elberfelder. As jumentas, valiosas por seu leite e pelas suas crias, são mais preciosas do que os machos. A história é outra no caso dos filhos e filhas. O hebraico conclui o versículo 3 com homens do Oriente e não simplesmente Oriente, como está na NVI. Homens do Oriente era a expressão usada pelos israelitas para designar os povos seminômades que viviam a leste do Jordão. Versículo 4. Todos os filhos, independentemente de serem casados ou não, e cada um em casa, organizavam banquetes, um de cada vez para celebração em família. Isso parece mais um rodízio de compromissos sociais do que simples festas anuais de aniversário. Versículo 5. Não havia nada de manifestamente desonroso associado a essas festas, mas a consciência meticulosa de Jó reconhecia que dias de celebração podiam quase que involuntariamente se tornar ocasiões para a licenciosidade. Jó age como um patriota e um sacerdote a oferecer sacrifícios por toda a família. 2 Cena 2, a reunião celestial. Versículo 6, correspondente aos encontros despretensiosos em família na terra, há um outro encontro muito mais significativo no céu, o encontro dos anjos, filhos de Deus, os cortesãos de Deus, entre os quais aparece Satanás. O artigo antes do termo em hebraico mostra que esse não é, a rigor, o diabo pessoal da teologia cristã, mas um dos servos de Deus com a função de investigador de adversário. Confira a nota de rodapé da NVI, ou até de agente provocador. Certamente não é ele o autor do infortúnio de Jó. Jó trata as suas questões diretamente com Deus. Versículo 7. Os movimentos de Satanás não foram perambulações inocentes, mas tiveram o propósito específico de descobrir fracassos. Versículo 8. Jó é o motivo do orgulho de Deus. Poucos recebem a honra do título meu servo Jó. Samuel 7,5, Isaías 42,1. Versículo 10, 9 e 10. Satanás questiona duramente, sem respeito algum pela etiqueta da linguagem da corte, se existe algo como a piedade desinteressada. O cinismo acerca da motivação das crenças religiosas das pessoas pode ir longe demais. 3, Cena 3, a primeira provação. Essa cena, que é a cena central do prólogo, é a mais estilizada. Há 4 mensageiros que anunciam 4 desastres. O número comum 4, 3 mais 1, realça a tragédia, Amós 1:3, como faz o fato de que somente uma pessoa sobrevive a cada desastre. As calamidades, 2 naturais e 2 causadas por homens, atacam de todos os lados. Os sabeus vêm do sul, Seba, os caldeus vêm do norte, os raios, fogo de Deus. Versículo 16 vem da tempestade que varre a terra a partir do mar Mediterrâneo no oeste. O vento muito forte vem do deserto no leste. Os efeitos das notícias sobre Jó são realçados pelo foco do narrador, que se volta para Jó e não para os cenários dos desastres em si, e pelo fato de que Jó não tem tempo de se recuperar do choque de um desastre antes que venha o mensageiro seguinte. A reação de Jó não é culpar os eventos da natureza, nem os inimigos humanos. O Senhor o levou. Não é esquecer as bênçãos de Deus, o Senhor o deu. Não é fechar os olhos para a realidade, tomou, mas é louvar a Deus tanto pelo bem como pelo mal. Versículo 21. A confiança de Javé em Jó foi comprovada e justificada. Versículo 21.
O ventre da mãe, ao qual Jó vai retornar na morte provavelmente, deve ser entendido como a mãe terra da qual o homem foi criado. 4. Cena 4. A nova reunião celestial, 2 do 1 ao 6. A cena anterior é repetida no céu. O relatório de Javé é que ele se mantém íntegro, literalmente fortalece a sua integridade. Mantém a sua lealdade a Deus. O ataque contra Jó foi em vão, sem motivo, Inã, versículo 3. Assim como foi em vão a negação que Satanás fez da religião de Jó. Não tem razões, Inã 1:9. Jó irá sofrer qualquer sofrimento exterior, desde que não seja afligido fisicamente. Pele por pele, sugere que Jó salvou a sua própria pele por ter aceito devotamente a morte dos seus filhos. Será diferente quando a própria pessoa de Jó for atacada. Dessa vez, o ataque terá de vir mais diretamente do próprio Deus. Estende a tua mão, versículo 5. 5. Cena 5, a segunda provação, 2 do 7 ao 13. Como se fosse para acelerar a narrativa à medida que ela chega em seu clímax, a saída de Satanás da presença do Senhor faz parte do relato da segunda provação. Não há intervalo entre a permissão e a aflição. A doença com feridas terríveis, versículo 7, de que Jó é acometido, é claramente alguma doença de pele. Identificações mais específicas, como elefantíase ou lepra, não são seguras. Além dos efeitos da coceira, Jó se queixa de muitas outras enfermidades ao longo do poema. 7:14, 19:17, 20 e 30:17. Jó agora é um banido, voluntariamente ou em decorrência de proibições. Aqui 20 não é o capítulo, é aqui 19:17,20, então é versículo 20, né? Jó agora é banido ou voluntariamente ou em decorrência de proibições, sentado entre as cinzas do monturo de lixo da sua aldeia. A mulher de Jó, seja por ódio a Deus por aquilo que ele fez a Jó, seja pelo desejo que a miséria de seu marido terminasse logo, estimula-o a amaldiçoar Deus. Versículo 9. E assim atrair a morte sobre ele. Jó não a repreende por sugerir a blasfêmia, mas por falar como uma insensata. Versículo 10. Na compreensão dele, Deus é tão livre para evitar o bem e o mal, como é para dar e para tomar. 1:21. Ao dizer que Jó não pecou com seus lábios, o narrador não quer dizer que ele pecou no seu coração. É verdade, o capítulo 3 vai mostrar que não foi fácil para Jó manter sua fé em Deus. E ele mesmo queria morrer, mas não como decorrência de amaldiçoar Deus. O capítulo 3 vai deixar claro como a reação de Jó à calamidade é diferente do fanatismo, que sem questionamentos aceita tudo o que acontece, simplesmente como a vontade de Deus. Por ser um chefe de clã de certa eminência, 1.3, Jó tinha amigos em diversos países, embora não possamos identificar com certeza o país de cada um deles. O consolo que trouxeram a Jó foi bem intencionado, como deixam claro os seus atos de solidariedade e suas demonstrações de lamento ao participarem em silêncio da tristeza dele durante 7 dias e 7 noites. Embora os seus discursos não atinjam a angústia do coração de Jó, e ele os critique duramente. A sua falha está na aceitação sem questionamento da teologia ortodoxa e a sua incapacidade de enxergar que a experiência de Jó é um caso especial. 2 Diálogo 3:1 a 42:6.
Primeiro, o solilóquio de Jó. Primeiro discurso, 3 do 1 ao 26. A primeira declaração de Jó, sem respeito pela polidez do discurso oriental, não é dirigida a nenhum dos seus amigos, cuja presença ele mal parece notar, mas é um monólogo no qual mergulhamos repentinamente, saindo da grandeza e da perspectiva épicas do prólogo para o tumulto dramático do poema, da descrição exterior do sofrimento para a experiência interior de Jó. Embora ele não amaldiçoasse Deus, amaldiçoava sua vida, o seu solilóquio, e uma das expressões de desespero mais agudas e intensas já escritas. Letra A, maldição sobre o dia do seu nascimento, 3 do 3 ao 10. Uma maldição geralmente é lançada sobre o futuro. É sinal de desespero de Jó que ele pronuncie essa maldição totalmente inútil sobre o passado, que não pode ser mudado. Ele gostaria que o dia de seu nascimento tivesse sido eliminado, de forma que não tivesse aparecido no calendário do ano. Ele gostaria que feiticeiros que amaldiçoam dias tivessem tornado aquele dia um dia de azar, em que não tivesse havido concepções nem nascimentos bem-sucedidos. Versículo 8. Aqueles que são capazes de atiçar o Leviatã, o monstro marinho, Salmo 104, 26, Isaías 27, 1. São mágicos que creem ser capazes de atiçar o dragão do caos, para que talvez este engula o sol, e com isso cause a escuridão de um eclipse. Alguns eruditos leem mar, que é Yam, no hebraico Yam, em vez de dia, que é Yom. Acerca de chamar um expert em bênção e maldição, confira Balaão, números 22 a 24. A linguagem de Jó, obviamente, não precisa ser tomada como evidência de que o poeta crê nos poderes desses experts. Letra B, desejo de ter morrido no nascimento, 3 do 11 ao 19. Visto que evidentemente uma maldição dessas nunca tinha sido pronunciada, Jó prossegue e pergunta por que, se ele tinha de nascer, não poderia ter morrido na hora de nascer? Ou por que não nasceu natimorto? Versículo 16. Durante a aflição e o lucro, a transição do desespero para o questionamento é natural, por mais diferentes que esses ânimos possam parecer. A morte é para ele agora mais doce do que a vida, e ele imagina os prazeres do Sheol comparados com a sua sorte atual. Ali no mundo inferior há silêncio e descanso. Versículo 13 e 17. O restante do retrato do Sheol, com a igualdade entre ricos e pobres, prisioneiros e feitor de escravos grandes e pequenos, não é relevante para o que Jó está dizendo aqui, mas é introduzido porque o poeta está lidando com material tradicional acerca do mundo inferior. Temos aqui o primeiro de muitos topoi, textos que tratam de um tema tradicional no poema. Versículo 12, em Roma e em Gênesis 50, 23, o pai recebia o filho recém-nascido sobre os joelhos como um sinal de legitimidade. Mas aqui a referência talvez seja aos joelhos da mãe, NTLH, confira Isaías 66, 12. Versículo 14, os reis da Mesopotâmia com frequência se orgulhavam de terem reconstruído as ruínas de cidades famosas do passado. Versículo 16. Embora este versículo pudesse parecer mais natural depois do versículo 11, a Sinabe, ou do versículo 12, a Sinebe, é característica do estilo poético de Jó retomar um tema depois de ele ter sido interrompido por outro. Letra C, o enigma da existência sofredora. 3 do 20 a 26. As ideias de Jó se deslocam agora para uma questão mais ampla. Ele não pergunta somente por que, já que nasceu, tem de continuar vivendo,
Mas por que acontece com todas as pessoas o fato de que elas não podem simplesmente morrer quando estão prontas para isso? Assim, o seu solilóquio termina num tom filosófico mais geral. É notável que, em momento algum, ele considere o suicídio. Versículo 23. O caminho de Jó, a sua vida está oculto. No sentido do que ele sente que Deus fechou as saídas para ele, BJ, Deus o cercou. Satanás considerou essa cerca uma proteção. Jó a tomou como uma restrição, Anderson. Versículo 25, o que eu temia, ou talvez de forma mais geral, qualquer coisa que eu tema é exatamente o que me acontece. 2. O primeiro ciclo de discursos 4.1. O primeiro discurso de Elifaz 4.1. Elifaz, como todos os amigos, quer fortalecer Jó no seu sofrimento. E ninguém traz uma mensagem mais confortadora do que esse amigo. A essência do primeiro discurso de Jó é: você é um homem piedoso, como nós bem sabemos. Por isso, não há razão para desanimar, porque os inocentes nunca sofrem no final. Os versículos-chave no seu discurso são 4.6. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E 5.8. Apresentaria a ele a minha causa. A sua mensagem para Jó é: seja paciente. Primeiro, você é um homem piedoso. 4, do 2 ao 6. A preocupação genuína de Elifaz por Jó fica evidente nas palavras introdutórias respeitosas e que quase soam como um pedido de desculpas. Versículo 2a, enquanto o seu lembrete a Jó de como ele mesmo confortou muitos em situações semelhantes, poderia ser considerado como zombaria. Mas agora que você se vê em dificuldades, versículo 5a, é melhor lê-lo como a mais suave das repreensões. A única falha de Jó, nesse momento de qualquer maneira, é que ele está desanimado. Exatamente o fato de ter encorajado outros como ato de vida piedosa já é em si razão para crer que Deus vai restaurá-lo em breve. Elifaz não duvida da vida piedosa de Jó. Confiram 1, em que a mesma raiz para irrepreensível é usada, e crê firmemente na justificação pelas obras. TRN. 2. Os inocentes nunca perecem no final. 4, do 7 ao 11. A parte o fato de que tanto Elifaz quanto Jó devem ter